Quero saudar todos os meus irmãos com a paz do Senhor. Diácono Paulo aqui falando. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Esse vídeo depois do Facebook estará indo, se Deus permitir, também pelo meu canal no YouTube, Diácono Paulo César. No YouTube vocês se inscrevam lá no nome de Jesus. Escrevam, deixe o seu comentário porque é muito importante. Deixe o seu comentário também pedindo outras mensagens ou alguma dúvida dentro da palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e seja abençoado comigo, no nome de Jesus. Estamos em um período de pandemia, um período de vírus, matando milhares, e muitas pessoas estão aproveitando a situação, ou então se decepcionando com a situação e desistindo da fé. Aos irmãos que estão entrando, Deus abençoe a todos, uma ótima noite para todos, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar com vocês, baseado aqui na palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se num corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou me ouve, ou de mim ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Se porventura você está pensando, refletindo, ou então afirmando, hoje em dia não compensa servir a Deus mais, hoje em dia não compensa espelhar em pessoas, em homens de Deus, em mulheres de Deus, porque poucos querem buscar algo com Deus. Eu estou aqui convidando você através do Espírito Santo, porque Ele falou comigo alguns minutos e vai falar com você também. Se espelhe em Jesus Cristo como o seu Salvador, como um exemplo de vida, de cristianismo, Porque Ele próprio formou uma obediência extraordinária ao Pai, Jesus Cristo maravilhoso. Mas é que hoje, não idolatrando, mas eu quero falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. Se porventura você está decepcionado, talvez com o consenso de muitos hoje, a comunhão que muitos hoje têm de Cristo, eu te apresento um homem baseado nos relatos bíblicos, chamado apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, em questão de nível de humildade, de autoridade espiritual e de intimidade com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Se você hoje olha para um e para outro, a Bíblia já ensina você não olhar para nenhum, nem para um nem para outro, mas para Cristo, Mas se você olhar como esse homem de Deus foi um exemplo, o apóstolo Paulo, você pode sim espelhar na conduta deste homem e falar: eu quero ser servo de Deus como o apóstolo Paulo foi. Missionário Luzinete, glória a Deus, bom a senhora aqui, que Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor, amém, queridos? Então nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas têm decepcionado com um e com o outro, mas não quer ser como homens de Deus, como o apóstolo Paulo foi. E o apóstolo Paulo, ele viu há 14 anos, a comunhão dele foi tão grande com Jesus Cristo, que ele viu há 14 anos coisas inefáveis que um homem pecador não consegue falar, não convém que falasse.
É por isso que esse homem de Deus, buscando tanta intimidade, buscando tanto aceitar o chamado que Jesus fez para ele, ele escreveu 13 livros. E nós, muitas das vezes, cruzamos os braços e não queremos ser usados. E o Senhor tem levantado e chamado e clamado: quero levantar apóstolos, quero levantar ministros, quero levantar pessoas cheias, como eu usei o apóstolo Paulo, eu posso usar vocês também. Mas nós temos que dedicar somente ao Evangelho, primordialmente ao Evangelho, em grande instância, porque nós temos vivido tempos difíceis, não por causa do coronavírus, não por causa da pandemia, dos governos, não. É porque o meu povo, que se chama pelo meu nome, não me busca como convém. A frieza tem tomado conta. O pecado tem tomado conta. E o apóstolo Paulo, ele relata as experiências que ele teve com Deus. E será que quando a gente vê essas experiências inefáveis, como ele diz, nós não dedicamos a Deus, não temos curiosidade? Ou preferimos viver presos neste mundo? Eu estava até conversando com um pastor ontem, e eu disse para ele que o problema do mundo hoje, dos cristãos hoje, não é só viver preso fisicamente e não ligado espiritualmente. O problema pior está sendo acorrentados cristãos, algemados no campo virtual. E o campo espiritual, que era para ser a primeira instância, fica bem lá embaixo. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Nós nunca vamos conseguir ver coisas inefáveis se o nosso coração não estiver ligado em Deus. A Bíblia diz que toda árvore, Jesus é a videira, e toda árvore que produz bom fruto não será cortada. E se você está ligado nessa videira, acorda para a vida no sentido espiritual e começa a buscar experiências com Deus. Começa a fazer mais a obra de Deus. Porque quando o apóstolo Paulo se converteu de verdade, ele não ficou parado em nenhum momento. E é por isso que ele atingiu o nível máximo de intimidade com Deus. Tem muitos apóstolos que estavam ao redor de Jesus, andando com Jesus, comendo com Jesus, não teve essas experiências. Glória a Deus. Você quer ter essas experiências? Não se prende ao homem, não se liga aos homens, mas se liga sim às experiências de homens de Deus. Se você conhece, viva intimamente com Cristo, como esses homens de Deus têm vivido. A intimidade com Jesus é maravilhosa. Que Deus abençoe você. Que você possa ainda identificar o que é errado, o que não é na sua vida. Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor para sempre.